A madrugada ainda nem tinha terminado quando a cidade de São Paulo despertou envolta num silêncio pesado, quase solene, como se pressentisse o que estava prestes a acontecer. A chuva fina que caía desde a noite anterior deixava as ruas brilhando sob os postes, e o vento gelado escorria pelos prédios altos, entrando pelas frestas das janelas, lembrando que ali, mesmo entre arranha-céus milionários, existiam histórias que ninguém imaginava. Carmen Silva acordou antes do despertador tocar. Já estava de olhos abertos, fixos no teto do pequeno apartamento no Capão Redondo, sentindo aquela mesma pressão no peito que a acompanhava desde a noite anterior. Era como se o ar estivesse mais pesado, como se algo estivesse caminhando em direção a ela, algo que ela ainda não sabia nomear. Do outro lado do quarto, Isabela dormia encolhida, abraçada à sua boneca de pano com o vestido de retalhos costurado pela bisavó. O vestido vermelho que ela amava tanto estava pendurado na cadeira, como se esperasse por ela. Carmen ficou observando a filha por alguns segundos, admirando aquela criança tão diferente, tão especial, tão cheia de uma sensibilidade impossível para alguém de 6 anos. Havia noites em que Isabela acordava chorando porque sonhara com alguém que estava sofrendo. Outras vezes, despertava sorrindo porque tinha visto pessoas que Carmen jurava que a menina nunca conhecera. Carmen levantou-se devagar, tentando não fazer barulho. Preparou café, aquecendo a água numa panela velha, porque a cafeteira havia quebrado meses atrás. Enquanto mexia o pó escuro no fundo da xícara, sentiu algo estranho percorrer seu corpo, um arrepio súbito que fez seus dedos tremerem. Lembrou imediatamente do que Isabela havia dito antes de dormir. Mamãe, ele está sozinho na cabeça dele. Muito sozinho. Carmen não respondeu na hora, mas agora aquelas palavras voltavam como um eco, insistentes, inquietantes. Às 5h30, Isabela acordou com os olhos ainda sonolentos e se sentou na cama, esfregando o rosto. Mamãe, eu sonhei de novo com o homem triste. Hoje ele estava chorando muito. Carmen respirou fundo. Isabela, meu amor, você já sonhou com ele antes. Você lembra dele sempre. Mas hoje foi diferente, disse a menina, colocando o vestido vermelho com a ajuda da mãe. Hoje ele estava com medo, muito medo. Ele gritava por alguém, mas ninguém o ouvia. Carmen engoliu seco. Era como se um peso invisível apertasse seu peito. Tentou afastar aquela sensação e se concentrou no que precisava fazer. Pegar 2 ônibus, atravessar a cidade e chegar na mansão dos Cavalcante às 8 em ponto. Mais um dia de trabalho. Mais um dia limpando pisos frios de mármore, arrumando camas gigantes onde jamais dormiria, lavando taças de cristal que nunca teria coragem de tocar se não fosse paga para isso. No trajeto apertado no ônibus lotado, Isabela encostou a cabeça no ombro da mãe. Mamãe, você acredita que pessoas podem ficar presas dentro delas mesmas? A pergunta foi tão inesperada que Carmen quase deixou cair a mochila. Como assim, meu amor? No sonho, o homem estava em uma casa muito escura. Ele procurava uma porta, mas não tinha luz nenhuma. Ele chamava por uma menina de cabelo clarinho. Carmen ficou paralisada. Havia algo de errado ali. Algo profundamente errado. O ônibus balançava enquanto atravessava a marginal, e o céu nublado anunciava outra tempestade. Carmen respirou fundo quando desceu em frente ao portão da mansão imponente dos Cavalcante. A casa de 3 andares parecia ainda maior sob a chuva. Eduardo Cavalcante descia as escadas naquele momento, o celular colado ao ouvido, gritando ordens, como sempre fazia. Fechem o negócio hoje. Não aceito atrasos. Passou por Carmen sem sequer olhar para ela. Apenas o som dos sapatos caros ressoou pelo mármore polido. Mas naquele dia, algo pulsou em Carmen. Um arrepio, o mesmo arrepio da madrugada. A sensação de que havia algo mudando no ar. Horas depois, enquanto limpava a biblioteca, o telefone da mansão tocou. Dona Conceição atendeu e empalideceu. Acidente, hospital sírio-libanês, estado grave. Carmen sentiu as pernas tremerem. Não sabia por quê, mas o coração começou a bater muito rápido, como se já soubesse o que estava por vir. O caos tomou conta da mansão. Carros de luxo chegavam e saíam enquanto familiares choravam e falavam alto ao telefone. Carmen ficou no canto, silenciosa, observando tudo, sentindo aquele peso crescer dentro dela. Quando buscou Isabela na creche, a menina correu para os braços da mãe usando o vestido vermelho. Mamãe,
Ele está dormindo agora. Num quarto branco. Ele está muito machucado. Carmen gelou. Isabela, como você sabe? Eu vi no sonho. Ele está preso na casa escura. Ele está com medo. Mamãe, a gente precisa ir lá. Carmen tentou encontrar uma resposta lógica, mas como? Como dizer para uma criança que aquilo era só imaginação quando, todas as vezes em sua vida, os sonhos dela haviam se tornado realidade? Naquela noite, Carmen quase não dormiu. Virava de um lado para o outro, olhando para a filha que dormia tranquilamente. O relógio marcava 4h15 quando ela finalmente tomou a decisão que mudaria tudo. Levantou-se, tremendo, e começou a arrumar uma pequena mochila. Às 6h30, pegou Isabela pela mão e saíram daquele apartamento humilde rumo ao hospital mais luxuoso do Brasil. O hospital sírio-libanês parecia outro mundo. Lustre e brilhosos, paredes brancas impecáveis, enfermeiros correndo de um lado para o outro. Carmen sentia-se pequena, invisível, deslocada. "Posso ajudar?" perguntou uma recepcionista que claramente não queria ajudar. Carmen explicou que precisava ver Eduardo. Depois de olhares tortos e ligações demoradas, deixaram que ela subisse. 15 minutos apenas. E Isabela não podia fazer barulho. No 10º andar, o corredor era tão silencioso que parecia um templo. Carmen caminhava devagar, apertando a mão da filha. Quando chegaram ao quarto, viram Eduardo pela primeira vez, frágil, vulnerável e irreconhecível. Tubos, máquinas, bips, monitores. Um homem que parecia tão intocável agora parecia um boneco quebrado. Isabela não hesitou. Caminhou até a cama e tocou a mão dele. No exato instante do toque, os monitores começaram a mudar. Os números subiam. As linhas do eletroencefalograma ganhavam força. A pressão estabilizava. Carmen levou a mão à boca. As enfermeiras pararam, perplexas. "Impossível", murmurou uma delas. Isabela se inclinou sobre o rosto machucado de Eduardo e falou baixinho: "Eu estou aqui. Você não está sozinho." As máquinas reagiram como se aquelas palavras fossem um remédio. O monitor cardíaco acelerou em ritmo saudável. O eletroencefalograma mostrou ondas cerebrais mais fortes. Era como se Eduardo, preso em algum lugar dentro da própria mente, estivesse ouvindo. Foi nesse instante que o neurologista-chefe, Dr. Henrique, entrou. Ele observou os dados, ajustou o óculos, franziu o rosto. "Isso não faz sentido." Ele se aproximou da menina. "O que você está fazendo, querida?" "Falando com ele. Ele estava chorando lá dentro. Agora não está mais." O médico estremeceu. Carmen também. Isabela continuou falando, contando coisas que ninguém podia saber. Laura disse que não é culpa dele. O rosto de Carmen ficou branco. Laura, a menina morta, a irmã que ele perderá. A história que Carmen só descobrira limpando gavetas trancadas. Laura, que Isabela jamais conhecera. No meio dessa energia que parecia quase sobrenatural, Carmen sentiu uma coragem diferente brotar dentro dela. Por um instante, não se sentiu mais invisível. Sentiu-se necessária. Sentiu que estava exatamente onde deveria estar. No meio da visita, Isabela voltou-se para a mãe. "Mamãe, pede para eles se inscreverem no canal, porque essa história é muito importante e vai ajudar muita gente. Tem muitas pessoas que precisam acreditar que amor também cura." Carmen sorriu, emocionada. A menina falava como se soubesse que aquela história precisava alcançar o mundo inteiro. O tempo parecia suspenso. As horas passaram. Os sinais vitais de Eduardo continuavam melhorando, e Dr. Henrique documentava tudo freneticamente. Carmen sentia como se o coração fosse explodir. Medo, esperança, incredulidade. Era como se estivesse presenciando um milagre impossível, um milagre daqueles que mudam a vida de todos que testemunham. Quando finalmente deixaram o quarto, Isabela segurou a mão da mãe e disse, com a convicção de quem estava apenas descrevendo o óbvio: "Amanhã ele vai começar a acordar, e vão tentar impedir a gente de entrar. Mas não importa, o amor sempre vence." E naquele corredor silencioso, diante da porta fechada, Carmen soube. Tudo o que ela acreditava sobre o mundo estava prestes a ser reescrito. A chuva havia parado,
Mas o ar daquela manhã parecia carregado de algo invisível, como se cada molécula esperasse ansiosamente o desfecho de um acontecimento muito maior do que todos ali poderiam imaginar. Carmen segurava firme a mão de Isabela quando desceu do ônibus em frente ao hospital sírio-libanês. O céu estava nublado, e a cidade parecia suspensa entre a escuridão e a luz, como se estivesse prestes a testemunhar algo impossível. O coração de Carmen batia acelerado. Ela tentava esconder o nervosismo, mas Isabela parecia tranquila, quase serena, como se soubesse exatamente o que aconteceria naquela manhã. No caminho até o elevador, funcionários do hospital olhavam discretamente para elas, cochichando, observando, tentando entender como uma menina de vestido vermelho havia transformado o caso mais grave da ala VIP em um fenômeno que médicos renomados se recusavam a acreditar. O boato já havia corrido por todos os corredores. A menina que fez os monitores reagirem. A criança que conversava com o paciente em coma como se ouvisse respostas. A criança que parecia saber segredos que nem a própria família sabia. Ao chegar ao 10º andar, Carmen percebeu imediatamente que algo estava diferente. Havia mais gente circulando pelos corredores. Enfermeiras pareciam agitadas e médicos de jaleco estavam em frente ao quarto 314, olhando para gráficos, monitores e tablets. Dr. Henrique estava no centro de tudo, falando rapidamente com outros especialistas. Ele virou-se ao perceber a presença de Carmen e Isabela. Que bom que vieram, disse ele com uma mistura de alívio e expectativa. Precisamos registrar tudo o que ocorrer hoje. O paciente mostrou sinais neurológicos que jamais vimos em situações semelhantes. Isabela sorriu para o médico como se ele fosse um velho amigo. Ele ainda está um pouco perdido, doutor, mas já não está na casa escura. Hoje ele vai me ouvir ainda mais. Carmen sentiu a espinha arrepiar, mas não disse nada. A menina caminhou até a porta do quarto e entrou sem hesitar. Eduardo estava melhor. Não acordado, ainda não, mas melhor. Seu rosto continuava machucado, mas havia algo diferente na respiração. Mais leve, menos mecanizada, mais humana. Os monitores estavam em atividade constante, com números muito mais estáveis que no dia anterior. A enfermeira Marina chegou perto de Carmen e sussurrou. Ontem à noite, houve um pico de atividade cerebral, como se ele tivesse reagido a algo que não estava acontecendo aqui. Foi assustador e lindo ao mesmo tempo. Isabela caminhou até a cama com passos pequenos e firmes. Subiu no banquinho ao lado e segurou novamente a mão de Eduardo. Oi, eu voltei, disse num tom doce, mas seguro. Hoje é o dia de você achar a porta. Laura disse que é só seguir a luz. No exato instante em que ela falou o nome da menina, os monitores tremeram. Linhas subiram. A pressão estabilizou. A respiração se ajustou. Dr. Henrique arregalou os olhos. Isso é inacreditável. Isabela começou a contar sobre a manhã, sobre o café que Carmen havia feito, sobre a borboleta que pousou na janela durante o trajeto. E enquanto ela falava, algo extraordinário aconteceu. Uma lágrima brotou do canto do olho de Eduardo. Uma lágrima real, quente, que escorreu até o travesseiro. A enfermeira gritou baixinho, sem acreditar. Dr. Henrique deixou a prancheta cair. Carmen levou a mão à boca. Ele está ouvindo, exclamou Marina. Meu Deus do céu, ele está respondendo. Isabela se inclinou e limpou a lágrima com delicadeza. Laura disse que você sempre achou que ela foi embora por sua culpa. Mas ela não quer que isso te machuque mais. Ela está muito feliz porque agora você está voltando. Eduardo moveu os dedos. Uma contração suave, mas visível. Carmen sentiu-a sumir dos pulmões. A enfermeira mais velha começou a chorar, emocionada demais para esconder. Dr. Henrique respirou fundo e, pela primeira vez na carreira, falou algo que nunca imaginou dizer. Não existe ciência capaz de explicar isso, mas existe amor. E isso, às vezes, cura mais do que qualquer medicamento. Isabela, sem tirar os olhos de Eduardo, respondeu com simplicidade. O amor sempre encontra quem está perdido. Foi nesse exato momento que a porta do quarto se abriu abruptamente. Uma figura elegante e rígida entrou, Margarete, a cunhada de Eduardo. Logo atrás veio Roberto, o irmão, e pouco depois, apoiada no enfermeiro particular, Sônia, a mãe, com os olhos vermelhos de choro.
Todos congelaram ao ver Carmen e Isabela ali dentro. Essa criança, essa menina é a tal menina do milagre? Perguntou Margarete com espanto e desconfiança misturados. Roberto respirou fundo. Eu queria ver com meus próprios olhos. Isabela desceu do banquinho e andou até Sônia. Parou diante dela, segurou sua mão e disse: Ele sente muita saudade do bolo de chocolate que a senhora fazia quando ele era pequeno. Sônia começou a chorar de imediato, sem conseguir se controlar. Ele disse isso. Ele sente falta disso. Sente sim. Ele disse que a senhora sempre cuidou dele, mesmo quando ele não conseguia mostrar que estava triste. A matriarca levou a mão ao peito, como se tivesse recebido um abraço inesperado. Margarete, por sua vez, cruzou os braços, desconfiada. Isso pode ser uma grande encenação. Uma criança não sabe essas coisas. Isso tudo pode ser uma manipulação dessa mulher. Carmen sentiu o rosto arder, mas antes que pudesse responder, Isabela virou-se para Margarete e falou com uma firmeza assustadora. A senhora tem medo de perder controle, mas ninguém aqui quer machucar ninguém. O silêncio tomou conta do quarto. Doutor Henrique tentava encontrar palavras, mas nada parecia suficiente para explicar o que estavam vendo. Isabela voltou até a cama, subiu novamente no banquinho e segurou a mão de Eduardo. Eduardo, sua família está aqui. Eles vieram te ver. Todo mundo está esperando você voltar. As pálpebras começaram a tremer, primeiro suavemente, depois com mais insistência. Marina prendeu a respiração. Carmen agarrou o braço da cadeira. Doutor Henrique começou a tremer. Ele está reagindo, exclamou um dos médicos. Isabela se inclinou e falou baixinho. Segue a luz. Laura disse que você consegue. E então, depois de uma semana em coma, Eduardo abriu os olhos, devagar, como se despertasse de um sonho muito longo. O primeiro rosto que ele viu foi o de Isabela. Oi, disse ela sorrindo. Você encontrou a porta. Eduardo tentou falar, mas apenas um som rouco escapou. Doutor Henrique correu para ajudá-lo. Devagar, com cuidado, Eduardo conseguiu beber um pouco de água. Sua voz saiu fraca, mas clara. Você esteve aqui comigo. Isabela assentiu com a cabeça. Todos os dias. Quando Eduardo viu Carmen, algo passou por seus olhos. Reconhecimento, emoção, gratidão profunda. Carmen, você veio. Aquela frase caiu sobre ela como um raio. Ele nunca a chamara pelo nome. Nunca olhara nos olhos dela com humanidade. Nunca mostrará vulnerabilidade. E agora parecia alguém completamente diferente. A família inteira se aproximou. Sônia chorava abertamente. Roberto estava atônito. Margarete estava sem fala. Eduardo tentou levantar a mão e, com esforço, tocou levemente a de Isabela. Obrigado, pequena, por não me deixar sozinho. Ela sorriu e encostou a testa na dele. Eu prometi para Laura. Naquele instante, o impossível havia acontecido. E aquele era apenas o começo. No meio daquela emoção toda, Isabela virou-se, olhou para Carmen e sussurrou baixinho, mas com clareza. Mamãe, pede para as pessoas se inscreverem no canal, porque essa história ainda não terminou. E muita gente precisa aprender que amor também acorda quem estava dormindo por dentro. Carmen não conteve o sorriso emocionado, porque Isabela tinha razão. A história estava só começando. A manhã seguinte parecia diferente, como se o hospital inteiro respirasse outro tipo de ar. A notícia de que Eduardo Cavalcante havia despertado do coma já corria pelos corredores com a velocidade de um incêndio. Funcionários que nunca tinham motivo para subir ao 10º andar inventavam desculpas para passar pela ala VIP. Enfermeiras cochichavam nos cantos. Médicos de outros setores, alguns dos quais jamais tinham visto Eduardo, tentavam disfarçar a curiosidade científica e humana que aquele caso despertava. Carmen e Isabela chegaram cedo, ainda com o céu cinzento cobrindo a cidade. Só que dessa vez, ao invés dos olhares desconfiados do dia anterior, havia algo novo, respeito, talvez até admiração. A menina de vestido vermelho caminhava pelo corredor com a mesma calma de sempre, mas agora parecia que todos abriam espaço para ela passar, como se algo sagrado habitasse naquele corpo pequeno.
Doutor Henrique esperava por elas próximo ao elevador, segurando uma pasta cheia de exames e gráficos. Bom dia, disse ele, com um sorriso cansado, mas genuíno. Vocês duas não têm ideia do impacto que causaram aqui. Eduardo passou a noite inteira apresentando uma recuperação neurológica que eu jamais vi em 30 anos de profissão. Preciso que venham comigo. Precisamos registrar tudo oficialmente. Carmen assentiu, mas seu coração acelerou. Ela ainda não entendia nada. Ainda temia tudo. Temia ser mal interpretada, temia ser acusada, temia não estar fazendo certo. Mas sempre que olhava para Isabela, aquela paz emanava, como se a menina estivesse conectada a algo que ninguém mais conseguiria compreender totalmente. Quando entraram no quarto, Eduardo estava sentado, apoiado por travesseiros, ainda fraco, mas claramente consciente. Sua mãe, Sônia, estava ao lado dele, com os olhos inchados, mas sorrindo. Roberto conversava com um médico. Margarete analisava o celular, provavelmente lendo notícias, porque a imprensa já havia captado rumores sobre uma menina milagre. Todos pararam ao ver Isabela entrar. E a cena foi tão intensa que Carmen teve que respirar fundo. Os olhos de Eduardo, ainda sensíveis à luz, se iluminaram quando viram a menina. Bom dia, minha pequena salvadora, disse ele com a voz rouca. Isabela correu até a cama. Você está melhor hoje. A cor voltou. O coração está menos triste. Eduardo riu fraco, tocando a mãozinha dela. Você ouviu tudo isso de lá dentro. Ouvi. E também senti. As máquinas ao lado da cama começaram a marcar ritmos mais estáveis, quase como se reagissem ao encontro dos dois. Doutor Henrique observava com fascínio, anotando tudo, registrando cada variação nos monitores. Carmen ficou perto da porta, tentando se misturar ao fundo, mas Eduardo olhou diretamente para ela e fez sinal para que se aproximasse. Carmen, você sempre esteve aqui, mesmo quando eu não via você. Eu lembro de pequenas coisas, de como você fechava as cortinas da biblioteca quando eu esquecia, de como deixava a cozinha em silêncio quando eu tinha dores de cabeça. Isso ficou aqui. Ele tocou o próprio peito, emocionado, mesmo quando eu estava perdido. Carmen ficou sem palavras. Sentiu lágrimas subindo, mas se controlou. Senhor Edu. Não me chame de senhor, interrompeu com delicadeza. Depois do que sua filha fez, somos iguais. Aquelas palavras atravessaram a alma dela como uma flecha. Nunca, em 5 anos trabalhando naquela casa, Eduardo havia tratado como alguém digno de reconhecimento. Mas ali, no quarto branco daquele hospital, tudo era diferente. A arrogância havia desaparecido. O ego também. Era como se a alma dele tivesse sido lavada durante o coma. Sônia aproximou-se de Carmen e pegou sua mão. Eu preciso lhe dizer, eu fui injusta com você. Fui cega. Fui dura. E, me perdoe, você salvou meu filho. Carmen tentou responder, mas a voz falhou. Foi então que a porta do quarto se abriu, e entrou um homem alto, elegante, com olhar severo, Dr. Cláudio Mendes, o diretor administrativo. Atrás dele vinham 2 seguranças e um advogado do hospital. Lamento interromper, começou ele, sério, mas temos uma situação delicada. O quarto silenciou imediatamente. O advogado, Dr. Reinaldo Costa, abriu uma pasta e começou a falar sem emoção. Recebemos uma denúncia anônima afirmando que esta mulher, apontou diretamente para Carmen, está manipulando a situação e explorando a criança para obter vantagens à família Cavalcante. Carmen empalideceu. Seu corpo congelou. Ela não conseguia respirar. A denúncia afirma, continuou Reinaldo, que a menina estaria fingindo habilidades para influenciar emocionalmente o paciente vulnerável. Roberto deu um passo à frente, furioso. Isso é um absurdo. Quem fez essa denúncia? É anônima, respondeu o advogado. Sônia levantou-se, indignada. Essa mulher e essa criança salvaram meu filho. Como ousam acusá-las? Mas, doutor, Mendes se manteve frio. Independente da veracidade, a repercussão está prejudicando a reputação do hospital. Jornalistas estão tentando entrar no prédio. Precisamos agir rapidamente. E, por enquanto, pedimos que Carmen e a criança deixem o hospital até que a situação seja esclarecida.
Eduardo tentou se levantar, alarmado. Não, elas não vão a lugar nenhum. No seu estado, senhor Cavalcante, não recomendamos a agitação, disse o advogado. Isabela largou a mão de Eduardo e caminhou até o diretor com passos pequenos, mas cheio de autoridade. Por que o senhor está com medo? Doutor Mendes piscou, confuso. Claro que não tenho medo. Tem sim. Medo das pessoas acharem que o hospital não sabe tudo. Mas ninguém sabe tudo. Nem a ciência sabe tudo. O diretor ficou sem saber o que responder. Eu não quero machucar ninguém, continuou Isabela com a voz firme e doce ao mesmo tempo. Só quero ajudar. Os seguranças se aproximaram de Carmen. Mamãe, não deixe tirarem eu daqui, implorou Isabela, os olhos começando a encher de lágrimas. Carmen tremia da cabeça aos pés. Por favor, disse ela quase sem voz. Nós não queremos problemas. Se for melhor, nós vamos embora. Isabela se soltou e correu de volta para a cama. Os seguranças hesitaram, sem coragem de afastar uma criança chorando. Ela subiu na cama, abraçou Eduardo com força e disse soluçando. Eu prometi para Laura que ia cuidar de você. Eu não vou embora. O quarto inteiro parou. A respiração dos presentes ficou presa no ar. Roberto foi primeiro a reagir. Doutor Mendes, se tirar essa criança daqui, estará cometendo o pior erro da história do hospital. E posso garantir que a família Cavalcante não vai tolerar isso. Sônia ficou ao lado da neta do coração e encarou o diretor com fogo nos olhos. Se essa menina sair daqui, eu faço questão de expor cada detalhe do que aconteceu. E o nome do hospital será destruído. É isso que vocês querem. Margarete, que até aquele momento havia sido a mais desconfiada, aproximou-se. Eu sou especialista em relações públicas. Se expulsarem essa criança que salvou o paciente mais importante da ala VIP, podem fechar as portas. O desastre de imagem será irreversível. Dr. Henrique cruzou os braços e deu o golpe final. E, como chefe da neurologia, informo que a presença de Isabela faz parte do tratamento. Removê-la é interferir no processo clínico. E isso é antiético. O diretor estava acabado. O advogado estava pálido. Os seguranças recuaram. Isabela olhou para o diretor, ainda abraçando Eduardo. O senhor também tem tristeza no coração. Mas ninguém devia ficar sozinho. Nem o senhor. Uma lágrima brotou no rosto endurecido de Dr. Mendes. Ele respirou fundo, fechou a pasta e disse: Carmen e Isabela permanecem. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que acordara. Carmen desabou em choro, abraçando a filha. Isabela limpou as lágrimas da mãe com os dedinhos finos. Eu disse que o amor sempre vence. E venceu. Mas o que viria depois daquele momento mudaria tudo ainda mais profundamente. A manhã seguinte não parecia apenas um novo dia. Parecia um recomeço, uma mudança silenciosa que se espalhava pelo hospital como um perfume invisível. Depois do confronto com os seguranças e da reviravolta que Isabela provocara sem sequer levantar a voz, todos na ala VIP começaram a olhar para a menina, não mais com estranheza ou receio, mas com algo próximo de reverência. Era como se cada passo dela ecoasse uma verdade que ninguém sabia explicar, mas todos sentiam. E Carmen, embora ainda assustada com tudo o que acontecerá, já não conseguia negar a força que emanava da própria filha. Isabela segurava a mão da mãe quando chegaram ao 10º andar. Havia câmeras discretamente posicionadas pelos cantos, repórteres tentando entrevistar funcionários, seguranças dobrados monitorando entradas e saídas. Mas, curiosamente, nenhum deles impediu a passagem das duas. Pelo contrário, abriram espaço, recuaram, acompanharam com o olhar. Carmen, que sempre fora invisível até mesmo dentro da mansão dos Cavalcante, agora era vista por todos como a mãe da menina do milagre. Quando entraram no quarto 314, Eduardo estava acordado, sentado, respirando sem aparelhos, com um semblante muito mais sereno do que no dia anterior. A janela estava aberta e a luz fraca do amanhecer entrava, iluminando seu rosto com suavidade. Ele sorriu assim que viu Isabela, como se a simples presença dela fosse suficiente para aliviar dores que nenhum medicamento conseguia tocar. Bom dia, pequena professora, disse ele, estendendo a mão. Isabela correu até ele,
Subiu na cama com a delicadeza de sempre e ajeitou o lençol sobre as pernas dele, como quem cuida de alguém que ama profundamente. Você dormiu melhor hoje, afirmou ela, olhando nos olhos. Dormi, respondeu Eduardo. A primeira noite em muito tempo em que não sonhei com sombras. Carmen aproximou-se devagar, ainda com um certo receio de invadir um espaço que não lhe pertencia. Eduardo, porém, virou-se para ela com o mesmo respeito que havia mostrado no dia anterior. Carmen, disse ele, com sinceridade, você também salvou minha vida. Não vou me esquecer disso. Ela corou, sem saber o que dizer. Durante 5 anos, Eduardo jamais havia olhado para ela como um ser humano completo. Agora, parecia vê-la como parte essencial daquela nova fase. Era estranho, mas reconfortante. A porta se abriu, e Sônia entrou com um arranjo de flores cuidadosamente embalado. Meu filho, disse ela, emocionada, o hospital inteiro está falando de você. Eduardo riu de leve. E da Isabela? Sônia sorriu para a menina, que retribuiu com um aceno. Trouxe suas flores preferidas, disse a mãe. Sempre soube que você gostava delas, mesmo nunca dizendo nada. Isabela olhou para Sônia e falou com espontaneidade. Ele gostava porque a senhora colocava essas flores no quarto dele quando ele era pequeno. Ele lembra do cheiro. Sônia começou a chorar. Meu Deus, como você sabe disso, querida? Ele me contou. Lá dentro. Doutor Henrique entrou logo em seguida, com exames uma expressão atônita. Eduardo, as imagens do seu cérebro são inacreditáveis. As áreas que sofreram trauma estão se regenerando numa velocidade que desafia tudo o que conhecemos. E a atividade emocional. Ele olhou para Isabela quase com fascínio. Vocês duas estão fazendo história aqui dentro. Eduardo olhou para Carmen e Isabela, e seus olhos se encheram de uma paz que não parecia humana. Eu sei, e quero fazer algo com isso. O médico ergueu as sobrancelhas, interessado. Como assim? Eduardo respirou fundo, como se organizasse as ideias. Eu passei anos mergulhado na dor. Mais de 2 décadas preso na culpa pela morte da minha irmã. Nunca procurei a ajuda de verdade. Achei que dinheiro, poder, trabalho fossem esconder o vazio dentro de mim. E eles esconderam, mas só por fora. Aqui dentro, ele tocou o peito, continuava tudo escuro. Carmen ouviu aquilo com o coração pesado. Ela conhecia bem aquela escuridão. Eu não sabia como sair, continuou Eduardo, até que ela apareceu. Ele olhou para Isabela e acendeu uma luz onde eu não sabia que ainda havia espaço para luz. Isabela sorriu, mas seu sorriso tinha algo de sábio, quase adulto. A luz estava escondida. Só precisei mostrar onde ela estava. Foi nesse momento que a porta se abriu abruptamente e entrou alguém que Carmen nunca havia visto. Um homem alto, bem vestido, com postura de quem estava acostumado a mandar. Ao lado dele, uma mulher elegante, segurando uma bolsa de couro que parecia custar mais do que 3 meses de salário de Carmen. Roberto se levantou imediatamente. Tio Marcelo, tia Helena, vocês vieram rápido. Carmen entendeu imediatamente. Eram parentes ricos, influentes, poderosos e perigosos quando contrariados. Os dois olharam Isabela como se fosse uma intrusa. Helena franziu o rosto, confusa e desconfortável. É essa criança de quem todos falam? Perguntou ela, num tom que não escondia o desprezo. Eduardo endureceu a expressão. Sim, essa é Isabela. E essa mulher? Perguntou Marcelo, apontando para Carmen. A faxineira, o que ela está fazendo aqui? Carmen sentiu o rosto queimar. Antes que Eduardo pudesse responder, Helena cruzou os braços, irritada. Eduardo, a imprensa está enlouquecida lá embaixo. As ações da empresa caíram ontem porque alguém fez circular que você foi curado por poderes espirituais de uma criança da periferia. Isso é um escândalo. O quarto ficou mudo. Todos esperavam a reação de Eduardo. E ela veio, calma e firme. Essa criança salvou a minha vida. Essa mulher lutou para estar ao meu lado quando vocês estavam preocupados com ações e reputações. Helena abriu a boca para responder, mas Eduardo ergueu a mão. Eu não quero discussões sobre isso. O que Isabela fez não se explica com contratos nem com dinheiro. Ela
Trouxe Laura até mim. Marcelo engoliu seco. Você está dizendo que conversou com sua irmã? Eduardo, isso é absurdo. Isabela desceu da cama e caminhou até ele, pequena, mas com presença suficiente para fazer Marcelo recuar meio passo. Laura está bem, disse ela com suavidade. Ela disse que você não deve brigar com o Eduardo. Vocês eram amigos quando eram pequenos. Marcelo arregalou os olhos, como se tivesse levado um soco invisível. Como você sabe disso? Ela me contou, respondeu Isabela simplesmente. Na casa clara, não na casa escura. Sônia levou a mão ao peito. Roberto começou a chorar. Doutor Henrique, que era cético até aquele momento, precisou sentar. Marcelo respirou fundo, tentando recuperar a postura. Mas Isabela olhou de novo e completou. Você guarda a culpa até hoje porque brigou com Eduardo naquele dia. Você disse que ele era irresponsável. Mas Laura disse que você não pode carregar isso para sempre. Helena levou a mão à boca. Marcelo ficou imóvel, trêmulo. Eduardo chorou, sem vergonha, sem resistência. Ela disse isso, sussurrou ele, emocionado. Disse, e que ela te perdoa também. O silêncio que se instalou no quarto era tão profundo que parecia sagrado. Aquela família, tão acostumada a esconder emoções atrás de títulos e sobrenomes, estava ali despida de tudo. Carmen observava aquilo com lágrimas nos olhos, mas também com um medo crescente, porque sabia que quanto mais Isabela revelava verdades que ninguém poderia saber, mais perigoso aquilo poderia se tornar. Mas Isabela parecia não ter medo. Vocês todos precisam parar de brigar, porque quando as pessoas brigam, fica mais difícil ouvir a luz. E a luz sempre quer falar. Eduardo segurou a mão dela, emocionado. Pequena, você não tem ideia do que está fazendo por nós. Ela sorriu. Eu tenho sim. Foi então que Eduardo respirou fundo e anunciou, diante de todos. Quando eu sair daqui, quero criar uma fundação de apoio emocional e espiritual para famílias que passam por traumas. Quero que o nome dela seja Fundação Laura Cavalcante. E quero que Carmen seja a coordenadora. Carmen ficou sem ar. Senhor Eduardo, eu não posso. Pode. E vai. Porque ninguém entende mais sobre dor, cura e amor do que você. Helena abriu a boca, pronta para protestar. Mas Isabela olhou para ela e disse, Laura disse que é isso mesmo, que a Carmen tem um coração grande e que você precisa confiar. Helena engoliu seco e baixou os olhos, completamente vencida. Carmen chorou em silêncio. Era como se todas as dores, humilhações e noites difíceis culminassem ali, naquele instante. Isabela subiu novamente na cama, beijou a testa de Eduardo e disse, Tá vendo? Você achou a luz. Agora só falta ensinar outras pessoas a encontrar também. Eduardo sorriu com a alma inteira. E vamos ensinar juntos. Isabela virou-se para Carmen e sussurrou. Mamãe, pede para as pessoas se inscreverem. Porque muita gente precisa ouvir essa história. Muita gente vive na casa escura também. Carmen sorriu com lágrimas. E naquele momento, soube que ainda havia muito pela frente. Muito amor, muita cura e muitas verdades prestes a emergir. O sol daquele dia parecia mais quente, mais vivo, como se iluminasse não só o hospital, mas também tudo que havia mudado dentro daquelas paredes brancas. A cada hora que passava, Eduardo recuperava não apenas movimentos, consciência e memória, mas algo muito mais raro, paz. Uma paz que ninguém da família Cavalcante jamais havia visto nele. Não era só o corpo que despertava, era a alma inteira. Mas quanto mais ele melhorava, mais a movimentação dentro do hospital aumentava. Não eram apenas funcionários curiosos, nem médicos fascinados com o impossível. Eram advogados, administradores, empresários, jornalistas, parentes distantes até pessoas que ninguém conseguia identificar. Havia boatos de que uma emissora de TV tentará subornar um segurança para subir ao 10º andar. O caso da menina do vestido vermelho já começava a ganhar vida própria lá fora. Carmen sentia medo dessa exposição repentina. Ela nunca quisera atenção, fama, holofotes. Só queria proteger sua filha. E agora, tudo parecia grande demais, perigoso demais,
rápido demais. Mas Isabela não demonstrava medo. Caminhava pelo corredor como se flutuasse, cumprimentando enfermeiras, sorrindo para médicos e segurando boneca de pano que sempre carregava. Era como se ela estivesse exatamente onde deveria estar. Como se soubesse que nada poderia machucá-la enquanto estivesse perto de Eduardo. Ao entrar no quarto 314 naquela manhã, Carmen encontrou Eduardo cercado por 3 médicos, 2 administradores e um advogado da família. Todos analisavam exames, gráficos, relatórios. Mas quando Isabela entrou, o ambiente pareceu respirar de novo, como se o ar tivesse ficado leve. "Bom dia", disse ela com aquele sorriso que desmontava qualquer tensão. Eduardo abriu os braços. "Vem aqui, pequena. Estava esperando você." Ela subiu na cama com a mesma naturalidade de quem sobe no colo de um avô amado. Carmen ficou perto da porta, sempre discreta, sempre cuidadosa para não atrapalhar ninguém. Mas Eduardo fez sinal para ela se aproximar. "Carmen, sente-se aqui. Você faz parte disso tudo." Ela obedeceu timidamente, tentando conter o medo que sentia desde a noite anterior. Medo de que tudo desmoronasse, medo de que alguém tentasse afastá-las de Eduardo outra vez, medo de que a maldade do mundo fosse mais forte que o amor da filha. Doutor Henrique interrompeu os pensamentos dela ao dizer: "Eduardo, fizemos novos exames. Sua recuperação está sendo tão rápida que já estamos discutindo sua alta para daqui a alguns dias." Eduardo sorriu. "Graças a ela", disse olhando para Isabela. "Graças ao amor dela", corrigiu a menina. O neurologista concordou em silêncio. A ciência não explicava, mas o coração sim. Antes que pudessem continuar a conversa, a porta abriu-se com força. Entraram 2 mulheres que Carmen nunca tinha visto, ambas de terno, pastas nas mãos, com expressão séria. "Eduardo, precisamos conversar sobre a repercussão jurídica do que está acontecendo aqui", disse uma delas. Há vídeos circulando, gravações de funcionários, relatos de pacientes, todos falando sobre essa criança e um possível fenômeno paranormal. Carmen sentiu o sangue gelar. A outra completou: "Há grupos religiosos querendo entrar no hospital, inclusive solicitando orações coletivas em frente ao prédio. A imprensa está lá fora. E, para complicar, alguém vazou seu prontuário parcial." Eduardo respirou fundo. "O que vocês querem dizer com isso?" "Queremos dizer", disse a advogada, "que sua imagem pode ser destruída se isso não for controlado." Isabela desceu da cama e caminhou até as 2 mulheres com passos pequenos e firmes. "O problema não é a gente, é quem faz fofoca." As advogadas se entreolharam, desconcertadas. "Isabela, por favor", murmurou Carmen, sem saber como impedir a filha. Mas a menina ignorou o nervosismo da mãe. "O que importa não é o que aparece na TV. É o que está acontecendo de verdade. E de verdade, ele está melhorando." As 2 mulheres ficaram sem fala. Eduardo continuou: "Quero deixar uma coisa clara. Eu não vou esconder o que aconteceu. Se essa criança salvou minha vida, o mundo pode saber. Não tenho vergonha disso." A mais jovem entre as advogadas engoliu seco. "Mas isso pode ser perigoso para todos vocês." Isabela segurou a mão dela. "Você está assustada, né? Mas não precisa. Ninguém vai machucar ninguém aqui." A advogada ficou imóvel, sem conseguir dizer nada. Foi então que Roberto entrou apressado, carregando seu celular. "Eduardo, temos um problema sério. Um primo distante, o Cláudio, está dizendo na internet que a Isabela está fazendo charlatanismo e que a mãe dela está explorando a situação para arrancar dinheiro de você." Carmen quase caiu para trás. "Isso não é verdade", exclamou, com a voz quebrando. "Eu sei", disse Eduardo, firme. "Todos aqui sabem. Mas ele está criando uma narrativa perigosa. E já tem gente acreditando." Sônia entrou logo atrás, com o rosto cheio de indignação. Aquele rapaz sempre teve inveja do Eduardo. Agora aparece para tentar destruir a única coisa boa que aconteceu nessa família em anos. Isabela aproximou-se de Carmen e abraçou sua cintura. "Mamãe, fica calma. Vai dar tudo certo. Laura disse que hoje a gente precisa ser forte." Carmen beijou o topo da cabeça da filha, tentando segurar as lágrimas.
Eduardo então falou com voz firme, olhando para todos no quarto. Eu não vou permitir que ataquem Carmen e Isabela. Elas são minha família agora. Roberto concordou. Vamos processar o Cláudio por difamação. Já estou preparando tudo. A advogada mais velha, porém, levantou um ponto delicado. Mesmo assim, a melhor forma de combater isso é com transparência. Se vocês tornarem público o que de fato aconteceu, não haverá margem para acusações. Todos olharam para Eduardo. Ele respirou fundo, olhou para Isabela, olhou para Carmen e tomou a decisão que mudaria a história para sempre. Vamos gravar um vídeo explicando tudo. Aqui mesmo, de forma respeitosa, clara, verdadeira. Quero mostrar ao mundo que amor cura, que conexões genuínas despertam almas adormecidas. E que essa menina... Ele acariciou o cabelo de Isabela. Essa menina trouxe minha irmã de volta ao meu coração. Carmen levou a mão ao peito. Eduardo, você tem certeza? Isabela sorriu. É isso mesmo. Laura disse que estava esperando você dizer isso. Nesse exato momento, Margarete entrou com um tablet na mão. Eduardo, vocês precisam ver isso. Ela deu play no vídeo. Era Cláudio, o parente invejoso, falando para milhares de seguidores. Essa história de menina milagre é mentira. Essa criança está fingindo. É tudo a armação dessa faxineira para manipular o meu primo ainda vulnerável. Carmen fechou os olhos, o rosto queimando de vergonha, dor e impotência. Mas então Isabela tomou o tablet das mãos de Margarete, olhou para a tela e disse, tranquila, ele está com muita raiva. Não é da gente, é dele mesmo. Eduardo tocou o ombro da menina. E vamos mostrar isso ao mundo. Ele respirou fundo e falou, Carmen, sente-se ao meu lado. Quero que você esteja comigo nesse vídeo. E Isabela, você fala quando quiser. Carmen sentou-se, as mãos tremendo. Eu nunca falei para tanta gente antes. Isabela segurou a mão da mãe. Não precisa ter medo, mamãe. Amor não precisa de microfone. Carmen sorriu por entre lágrimas. Foi então que Eduardo pegou o celular, posicionou na altura do peito, olhou para a câmera e disse, Bom dia. Meu nome é Eduardo Cavalcante. E hoje vou contar ao mundo o que realmente me trouxe de volta. Mas antes de começar, Isabela tocou o braço dele e sussurrou baixinho, e Carmen ouviu com clareza. Pede para eles se inscreverem, porque tem muita gente vivendo na casa escura, e eles também precisam encontrar a luz. Eduardo sorriu. E antes de tudo, inscrevam-se. Essa história vai tocar a sua vida. E começou a revelar ao mundo o milagre que estava acontecendo naquele quarto e que ainda não tinha terminado. Dito por si. O quarto 314 estava silencioso, mas não era um silêncio pesado. Era um silêncio cheio de significado, como se todos ali soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. Depois de gravar o vídeo que Eduardo havia prometido, um vídeo simples, verdadeiro, gravado com o celular, mas capaz de mudar o rumo de uma família inteira, o hospital parecia respirar diferente. Enfermeiras passavam pelo corredor sorrindo, médicos paravam para cumprimentar Isabela, e até os seguranças, antes desconfiados, agora baixavam a cabeça em respeito quando ela passava. Esse reconhecimento repentino assustava Carmen. Nunca em sua vida ela havia sido motivo de comentários, nem bons, nem ruins. Sempre fora invisível. Sempre uma sombra silenciosa limpando cantos que ninguém percebia. Agora, pessoas de terno elegante e nomes importantes a cumprimentavam. Era gratidão, era curiosidade, mas havia também algo perigoso ali, algo que Carmen sentia como um frio no estômago. Isabela, porém, parecia imune a qualquer ameaça. Caminhava confiante, segura, com a boneca de pano de sempre abraçada ao peito. Hoje vai ser um dia bonito, disse ela no elevador, como quem sabe antes de todos o resultado final de uma história. Carmen a olhou, apertou sua mãozinha e tentou sorrir. Quando entraram no quarto, Eduardo estava diferente. Não só acordado, não só consciente. Havia uma luz no rosto dele, uma paz tão grande que até Sônia, sentada ao lado, chorava em silêncio ao observá-lo. Bom dia, minhas meninas, disse ele, abrindo os braços para Isabela, que subiu imediatamente na cama e o abraçou.
Você dormiu bem hoje, afirmou ela. Melhor do que em 20 anos, respondeu ele com sinceridade. Carmen aproximou-se devagar, e Eduardo estendeu a mão para ela também. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Carmen, sente-se. Temos muito a conversar hoje. Ela sentou-se com o coração acelerado. Senhor Edu. Sim, senhor. Por favor. Sônia sorriu, limpando lágrimas. Nunca pensei que veria esse dia. Roberto entrou logo depois, trazendo um notebook. O vídeo explodiu. Anunciou. Em menos de uma hora está em todos os jornais, todos os portais. Está viralizando. Carmen sentiu o peito apertar. Isso é bom ou ruim? Depende de quem vê, pensou ela, mas não teve coragem de dizer. Roberto continuou. A maioria está emocionada. Milhares de comentários. Mas, perguntou Eduardo, erguendo as sobrancelhas. Cláudio está furioso. Disseram que ele entrou com um pedido judicial urgente para impedir que vocês se aproximem da família Cavalcante até que tudo seja investigado. Carmen sentiu o mundo girar. Meu Deus, ele vai tentar tirar Isabela daqui de novo. Isabela segurou a mão da mãe. Ele não consegue. A luz dele fica muito fraca quando tenta machucar alguém. Carmen queria acreditar, mas tinha medo. Eduardo virou-se para Roberto. Ele não tem esse poder. Eu tenho plena consciência do que aconteceu. Eu não estava inconsciente quando Isabela falava comigo. Eu ouvi. Eu lembro. E já dei minha declaração oficial. Qualquer juiz verá que isso é apenas perseguição. Antes se pudessem continuar, a porta se abriu com violência e 3 pessoas entraram. Um funcionário do hospital, um policial e uma mulher com crachá do conselho tutelar. Carmen ficou branca. Não conseguia respirar. O pior medo dela estava ali, materializado. O policial falou primeiro. Recebemos uma denúncia de possível exposição indevida e uso da criança em situação emocional de risco. A mulher do conselho completou. Viemos verificar a integridade da menor. Isabela olhou para ele sem medo algum. Carmen, em pânico, abraçou a filha como se fosse arrancada de seus braços naquele instante. Sônia se levantou com uma autoridade que ninguém ousaria desafiar. Se alguém tocar nessa criança, vai responder diretamente ao meu advogado. Eduardo, com a voz firme e lúcida, ergueu a mão. Eu sou Eduardo Cavalcante. Paciente aqui, plenamente consciente, em total recuperação. A menina não me causou nenhum dano. Pelo contrário, salvou minha vida. E se vocês tentarem tirar a Carmen ou Isabela daqui sem justificativa, responderei pessoalmente. O policial hesitou. A mulher do conselho tentou manter a postura profissional. Precisamos conversar com a criança sozinha. Não, interrompeu Isabela. Minha mãe fica. Querida, isso não é uma escolha. É sim, respondeu a menina, porque eu sei que a senhora está nervosa. Seu coração está batendo rápido e sua mão está tremendo. A senhora não quer machucar ninguém, mas tem medo de fazer errado. Não precisa ter medo. A mulher arregalou os olhos. A mão tremia mesmo. Os joelhos quase fraquejaram. Como você sabe disso? Eu sinto, disse Isabela com serenidade. E a senhora tenta fazer o bem, mas as pessoas confundem às vezes. Mas aqui ninguém está machucando ninguém. Eduardo apoiou as costas do travesseiro, olhando diretamente para o conselho. Carmen sempre foi honesta. Trabalhou na minha casa por 5 anos. Eu nunca tive uma queixa sequer. Minha família inteira está aqui. Todos sabem quem ela é. Se querem investigar, investiguem. Mas Isabela não vai sair deste quarto. O policial olhou para a mulher do conselho. Ela suspirou fundo, aliviada e assustada ao mesmo tempo. Eu preciso fazer algumas perguntas, mas vendo as circunstâncias, não vejo motivo para afastar a criança. Pelo contrário. Carmen desabou numa cadeira, tremendo. Sônia segurou sua mão. Eu prometo que nada vai acontecer com vocês. A funcionária se aproximou de Isabela com cuidado. Querida, você está bem? Sente alguma pressão para estar aqui? Não, respondeu Isabela sorrindo. Eu quero estar aqui. Eu escolhi ajudar.
posso te contar um segredo. A mulher se inclinou. Você também tem uma menina te esperando. Só que já cresceu. Ela quer te ver mais. Seu coração fica apertado quando você dorme porque sente saudade. A mulher levou a mão à boca. Começou a chorar. Meu Deus, eu tenho uma filha, mas trabalho tanto que quase não a vejo. Isabela tocou sua mão. Ela sente sua falta, mas te ama muito. Aquilo desmontou a funcionária por completo. Eu vou registrar que não há risco nenhum para a criança. Zero. Pelo contrário, ela é a proteção aqui. O policial balançou a cabeça, completamente convencido. É a primeira vez que vejo algo assim. Quando eles saíram, Carmen desabou em lágrimas, abraçando Isabela. Filha, meu Deus, eu quase te perdi. Isabela sorriu com aquela paz que ninguém conseguia entender. Mas não perdeu, porque Laura disse que hoje seria o dia que todo mundo ia ver a verdade. Eduardo segurou a mão de Carmen. Vocês nunca mais vão ficar sozinhas. Carmen chorou ainda mais. Era o tipo de promessa que ela nunca ouviria de ninguém, e agora vinha de quem ela menos esperava. Sônia aproximou-se e disse com carinho: Carmen, você não é mais funcionária. É família, e família protege. Isabela pegou a mão de Eduardo, olhou para todos e disse: Agora vocês podem ensinar as pessoas a sair da casa escura, porque vocês encontraram a luz. Carmen sorriu em meio às lágrimas, abraçando sua filha apertado. E Eduardo completou, olhando para a câmera que ainda estava sobre a mesa após a gravação. E se você está assistindo, inscreva-se. Essa história não termina aqui. Ainda temos muito a mostrar, porque milagres existem e, às vezes, têm apenas 6 anos. Era o fim da história, mas o começo de uma nova vida para todos eles.